Olá, amigos! O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Cerca de 15% da população é deprimida. Não podemos ignorar essa situação tão presente em nosso meio. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, bastante complexo. Vamos começar explorando um sentimento que vai muito, mas muito além daquela tristeza comum que todo mundo conhece. Pensa só no que o poeta Samuel Taylor Coleridge escreveu. Ele conseguiu colocar em palavras uma sensação de vazio profundo. Não é uma tristeza que grita, sabe? É uma ausência, quase uma incapacidade de sentir, que muitas vezes define a experiência da depressão. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Ok, mas onde é que a gente traça a linha? Onde é que uma emoção normal vira uma condição clínica que precisa de atenção, de tratamento? É aqui que a coisa muda de figura. A grande diferença está na persistência e na gravidade. O transtorno depressivo maior, que é a tal da depressão clínica, não é só um dia ruim, nem uma semana ruim. É uma condição médica diagnosticável que afeta simplesmente todos os aspectos da vida de uma pessoa. Então, como é que é sentir isso na pele? Pra gente entender melhor, vamos dar uma olhada nos sintomas que juntos montam esse quebra-cabeça. E olha que interessante, a gente vê que a depressão não é só sobre se sentir triste, né? Ela afeta a pessoa por inteiro. É um emaranhado que bagunça a mente, com dificuldade de foco, é um peso que parece que acorrenta o corpo, sabe? Aquela fadiga constante. E ainda cria barreiras que isolam a pessoa dos outros. É um ciclo bem difícil de quebrar. Tá, mas de onde vem isso? Qual é a causa? A verdade é que não existe uma resposta única. É uma mistura bem complexa de fatores. Uma verdadeira teia. Para a gente entender essa teia, tem um modelo que ajuda muito, chamado de diátese-estresse. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. Ele diz que a depressão não aparece do nada, nem só por causa da genética, mas sim da combinação de uma predisposição com os desafios que a vida joga na nossa frente. E essa analogia do copo é perfeita para ilustrar isso. Imagina que a vulnerabilidade de uma pessoa é o tamanho do copo dela. Pode ser um copo maior ou menor, dependendo da genética, das experiências de vida. A água são os fatores de estresse do dia a dia, uma perda, um trauma, uma doença. Se a gente coloca água demais, o que acontece? O copo transborda. E é aí que um episódio depressivo pode ser disparado. A genética tem um papel importante, sim. Estudos mostram que ela responde por uns 40% do risco. Mas espera aí, isso significa que mais da metade da equação vem de outros fatores, do ambiente, da nossa psicologia. Ou seja, os genes não são um destino selado. Certo. Com essa complexidade toda, como é que um profissional de saúde olha para a experiência de alguém e consegue fechar um diagnóstico formal? Bom, não é com um exame de sangue, sabe? O diagnóstico se baseia em critérios super bem definidos que estão em manuais de referência no mundo todo, como o DSM e a CID. Esses guias olham para a duração dos sintomas, quais são eles e, o mais importante, o quanto eles estão atrapalhando a vida da pessoa. E um passo fundamental no diagnóstico é ter certeza de que não é outra condição. A principal diferenciação é com o transtorno bipolar. E a grande diferença é que no transtorno depressivo maior, não existem episódios de euforia, de mania. O humor fica em um polo só, o polo depressivo. Mas olha, um diagnóstico não é uma sentença, muito pelo contrário. É o começo de um caminho de volta, de uma jornada de recuperação. E a ótima notícia é que existem sim tratamentos muito eficazes. Normalmente, o tratamento mais eficaz se apoia em 3 grandes pilares. Não é só um ou outro, sabe? A melhor estratégia quase sempre é uma combinação personalizada desses 3 elementos. A psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é essencial. É como se ela ajudasse a gente a desatar os nós dos nossos pensamentos, ensinando habilidades práticas que não só aliviam os sintomas agora, como também ajudam a evitar recaídas lá na frente. A medicação também pode ser uma ferramenta super poderosa, especialmente nos casos mais graves. Ela ajuda a reequilibrar a química do cérebro. Leva um tempo para achar o remédio certo na dose certa, mas é um processo. E o futuro promete até tratamentos mais personalizados com base na genética de cada um. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, o estilo de vida. Isso aqui não é só um extra, um bônus não. É uma parte poderosa do tratamento. Hoje a gente já sabe da ligação fortíssima entre intestino, inflamação e humor. Então, exercício físico, uma boa alimentação, tudo isso é terapêutico.
E para a gente entender por que ainda é tão difícil falar abertamente sobre depressão, vale muito a pena a gente olhar um pouquinho para trás e ver como a percepção sobre essa condição mudou com o tempo. É uma jornada fascinante. A gente saiu de um conceito super amplo de melancolia, lá na Grécia Antiga, para chegar hoje num diagnóstico médico, clínico, bem específico. E essa mudança transformou completamente a forma como a gente lida com a condição. Mas mesmo com todo esse progresso, o estigma continua aí. Pense em figuras históricas como Winston Churchill. Ele usava a metáfora do cachorro preto para falar da depressão dele, mas sempre de forma privada, longe dos olhos do público. Isso mostra o peso que o estigma social sempre teve. E por que isso importa tanto hoje? Porque a depressão é, atualmente, a segunda principal causa de anos vividos com incapacidade no mundo inteiro. O número é gigantesco e mostra a urgência da gente ter conversas mais abertas e oferecer mais apoio. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é vital. A resposta não está só na ciência, nos consultórios. Ela está em como nós, como sociedade, escolhemos entender, falar e agir sobre saúde mental. A pergunta que fica é: como a gente pode, juntos, transformar o estigma em apoio de verdade?